Fala, minha galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, né? E hoje nós vamos dar continuidade àquela aula que eu deixei semana passada no slide, e hoje vai ser uma aula falada acompanhando o slide e no livro de vocês, ó, página 100, ó. Vamos aqui, ó. Natureza da região norte, galera. Opa! Está falando de regiões, né? As nossas 5 regiões. E quando a gente começa a falar de regiões do Brasil, a gente automaticamente começa a falar dos recursos naturais. E de um modo geral, se eu falar de região norte do território brasileiro, eu posso falar para vocês que é a maior região brasileira. Ou seja, nós temos aí aproximadamente quase 4 milhões de quilômetros quadrados. Só o Brasil, ele tem 9 milhões de quilômetros quadrados. E a região norte vai ter o que, galerinha? Vai ter aí quase 4 milhões de quilômetros quadrados distribuído aí pelos estados de Amazonas, Acre, Amapá, Tocantins, Roraima, Rondônia e Pará. Mas nós podemos notar que essa região é uma região caracterizada por uma diversidade, o quê? Uma diversidade natural, né? Por exemplo, floresta amazônica, a maior floresta equatorial do nosso planeta, bacia hidrográfica Amazonas, a maior bacia hidrográfica do planeta, o maior rio em extensão do planeta. Então, de um modo geral, nós teremos o que nessa região, galera? Uma diversidade, uma biodiversidade, uma vida, né? Vidas diferenciadas nessa região. De animais, né? De tipo de vegetações. Ou seja, eu não estou aqui, por exemplo, em Bento Ribeiro e de repente passa uma anaconda, uma cobra gigantesca no meu quintal. Ou de repente vai passar um jacaré imenso. Ou uma barata desse tamanho, gente. Barata, né? Logo eu sou o maior medroso no aspecto barata. Na floresta amazônica nós teremos barata desse tamanho, como se fosse uma tartaruga, né? Ou seja, então nós teremos uma biodiversidade gigantesca. E nessa questão da floresta amazônica, por exemplo, é uma das florestas mais importantes do planeta, com essa biodiversidade gigantesca. E dentro dessa floresta nós teremos diferenças, galera. Tá lá no slide essas diferenças. Por exemplo, nós teremos aí, ó, a famosa mata de Igapó. É uma mata que vai ficar alagada durante todo o ano, né? Todo ano a vegetação vai ficar alagada ali. Nós teremos exemplo da famosa Vitória Régia, né? Uma vegetação típica da floresta amazônica. Então isso aí é a mata de Igapó. Outro tipo de mata que nós temos é a mata de várzea. Essa mata ela fica alagada em um determinado período, principalmente naquele período que chove mais, os rios automaticamente vão ter uma cheia, né? Então essa mata durante o período ela fica seca e outro período ela fica o quê? Ela fica alagada. Nós teremos aí as famosas seringueiras, a questão da borracha, se lembra? Borracha, século XIX, invasão do Acre, ou seja, invadimos a Bolívia, tivemos que comprar o Acre por cerca de 2 milhões de libras esterlinas, isso tudo por causa da seringueira que fica lá na mata de várzeas, né? E as matas de terra firme, aí galera, é outro patamar, é acima, não tem o que? Não tem alagamento, fica seco aí todo ano aí com um tipo de vegetação o quê? Com um tipo de vegetação perene, né? Aquela vegetação que a folha não cai, toda fechadinha, onde até o sol, ó, ele tenta entrar e não consegue, porque a vegetação é totalmente fechada, né? Então essa é a floresta amazônica, com essa diversidade, né? E dividida em 3 partes aí. Nós podemos notar o quê? Nós podemos notar que não é totalmente igualitária. Nós temos uma região que vai ficar alagada o tempo todo, outra região em um determinado período, e uma região não vai ser alagada aí na questão da floresta amazônica, né? E como eu falei para vocês, galera, nós temos lá a maior bacia hidrográfica do planeta. Sabe o que significa isso? É muito rio, gente. É rio para dar e vender. Nós temos o famoso Rio Amazonas, né? É o nosso rio aí, o maior rio em extensão do mundo. Ou seja, nós temos aí esse rio que nasce aonde? Nasce lá no Peru, né? Lá na Cordilheira dos Andes e vem para o nosso território, aonde ele entra na junção ali, tem a junção do Rio Negro e Solimões, nós teremos aí o famoso surgimento do Rio Amazonas, né? E esse rio, ele vai ser o quê? Ele vai ser adequado para a navegação, ele vai abastecer as cidades,
as pessoas vão usar ali para tirar fatores econômicos como a pesca. A maior parte da população da região norte, ela se movimenta através de quê, galerinha? Através das hidrovias. O que significa isso? Através das embarcações. É muito, muito rio. Aqui, por exemplo, na região sudeste, a gente se locomove através de quê? Através das ruas, né? Das rodovias. Lá não. Lá são as hidrovias que vão ligar as cidades. Por exemplo, eu estou aqui numa cidade aqui em Manaus, aí eu resolvo numa cidade a 7 horas de diferença. Eu vou pegar uma embarcação e vou subir 7 horas rios acima aí e vai acontecendo isso aonde as pessoas se locomovem através das hidrovias, né? Nós não teremos, por exemplo, relevos altíssimos nessa região. Vamos ter planaltos, planícies, depressões, mas a maior parte dessas regiões vão possuir o quê? Vai possuir aí altitudes no máximo de 200 metros de altura, ou seja, altitudes baixíssimas aí, né? Então nós podemos notar que com o rio ou rios importantes, nós temos mais de 5.000 rios nessa região, nós temos as pessoas se locomovendo de uma região para outra através de embarcações, nós teremos aí o uso do rio para o que, galerinha? Para a agricultura, para a pesca, gerando fatores econômicos, né? Para o abastecimento e principalmente para o transporte de quê? Para o transporte de pessoas. Outro fator que nós temos na questão natural é o fator climático. Se nós temos lá a maior bacia hidrográfica do planeta, ou seja, muitos rios e o maior rio do planeta, e nós temos um clima que se chama equatorial, e a característica desse clima é muito interessante, ele é muito quente. Em média, as temperaturas no norte, na região norte do território brasileiro, fica entre 35 e 40 graus aí, ó, praticamente o ano todo. Se nós temos o clima equatorial, que é muito quente, e nós temos muita água, o que vai acontecer, galerinha? Alta evaporação, chuva praticamente todos os dias. Ou seja, na região norte do território brasileiro, nós teremos aí a região mais chuvosa do Brasil. Por quê? Alta temperatura, muita água, muita evaporação, chuva. Então, em média lá, vai chover cerca de 5.000 milímetros por ano. É a região mais chuvosa do território brasileiro. Então, na questão natural, nós podemos notar o quê? Nós podemos notar uma biodiversidade, né? Como eu falei para vocês, a gente não vai ver animais como se vê lá, né, como vários tipos de animais aqui no território do Sudeste, principalmente porque é uma área urbanizada. Nós temos uma diversidade gigantesca e nós temos nessa diversidade gigantesca inserido aí na maior região do território brasileiro com aproximadamente o quê? Com aproximadamente 4 milhões de quilômetros quadrados aí, aonde o clima é um clima equatorial, aonde a floresta amazônica ela vai ter diferenças aí, e aonde nós vamos encontrar a maior bacia hidrográfica do nosso planeta aí e o maior rio do planeta, que nada mais é do que o Rio Amazonas. Galerinha, eu espero que vocês tenham entendido. Para acompanhar essa aula aí, vocês vão usar o slide que já está na plataforma da aula passada, vão acompanhar o livro da página 100 até a página 103 e na quarta-feira nós estaremos juntos aí no plantão de dúvidas. Tamo junto, misturado. Qualquer dúvida é só procurar o tio Cris. Tamo junto, galerinha!